Olá, queridos ouvintes e irmãos, todos aqueles que nos acompanham aqui por meio do nosso canal da Igreja no Gama. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem da série O Livro na Minha Mão. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você continuar recebendo mensagens como essa, que vão acrescentar em muito a sua vida. Por meio da palavra de Deus, nós recebemos luz e vida e revelação. Nós agradecemos também a Deus por a oportunidade de estar aqui falando de Deus, que o Senhor continue abrindo a porta à palavra, para que possamos continuar trazendo mensagens que vão edificar a sua vida. Hoje, o primeiro livro é esse aqui, que vamos continuar. Vamos dar início agora a esse livro, A Genuína Autoridade e Submissão. Hoje eu vou falar do capítulo 1 desse livro. Mas o que é essa autoridade, né? Vamos aprender por meio dessa mensagem qual é a autoridade e qual é a verdadeira submissão. Na luz da palavra, nós vemos que toda autoridade vem de Deus. Nenhum homem, por si só, de sua própria natureza, tem autoridade nenhuma. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, Ele é a autoridade máxima. Então, Deus, Ele delega essa autoridade aos seus filhos, às pessoas que foram escolhidas por Ele. E quando nós, por meio da vida de Deus, recebemos essa autoridade, logo nós submetemos a autoridade de Deus. Então, a genuína autoridade vem de Deus. E a genuína submissão, ela vem também da parte de Deus, por meio da vida. Somente quando nós nos submetemos à autoridade, nós ganhamos a vida de Deus. E quanto mais eu me submeto, mais a vida cresce. Mais vida, mais submissão. Então, logo, a verdadeira submissão também vem de Deus. Para começar, eu vou ler aqui para vocês. Em Colossenses 1,16, fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as coisas invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então a Bíblia fala que toda a criação vem de Deus. Quando ele formou, quando ele falou, tudo se fez. Quando ele disse haja, tudo passou a existir. Então a criação foi feita por meio dele e para ele, como nos diz aqui em Colossenses. Para começar, eu vou falar aqui para vocês da maneira maravilhosa de como o Senhor fez todas as coisas. A terra, a Bíblia fala que a terra foi feita, os céus foram feitos para a terra e a terra foi feita para o homem. E o homem assim foi feito para Deus, né? Aqui quando nos fala, a Bíblia fala que, em Ezequiel fala que Deus, Ele estendeu os céus, formou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, tudo foi feito visando o homem por ele criado. Então, tudo foi feito para o homem. Tudo que Deus fez com todo o esplendor, com toda a grandeza e maravilhosa criação, foi feita para o homem. Eu vou ler aqui para vocês agora, então, Hebreus, que está aqui bem pertinho. Hebreus 1, 3 e 4, ele fala assim: ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pois depois de ter feito a tudo, veio a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então a Bíblia fala que Deus fez a terra com todo esplendor, tudo em perfeita harmonia, tudo na sua magnitude e esplendor. Foi feita a terra de maneira maravilhosa para o homem. E o Senhor fala assim, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o Senhor fez a terra, o mar, tudo para o homem. E fez também os anjos para servir a Deus no céu, né? Mas o Senhor fez os anjos depois também para nos servir. Continuando aqui, vou ler aqui para vocês em Salmo 19, também fala
de toda a majestade, de toda a excelência da palavra de Deus. Em Salmos 19, vou ler aqui para vocês. Salmo 19, 1, fala assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, todos os céus, ele proclama a glória de Deus. Então, tudo foi feito debaixo de toda a honra, de todo louvor. Os céus e a terra foram feitos de maneira maravilhosa. E em Jó 38, agora em Jó 38 também nos fala. 38 fala assim: quando o Senhor falou com Jó, quando Jó questionava algumas coisas com Deus, o Senhor perguntou para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se é que tens entendimento. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e se rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui fala assim, quando Deus fez todas as coisas, no céu havia uma alegria, quando ele estendeu as estrelas da alva, juntamente elas se alegravam, os anjos, eles se alegravam diante de todo esse esplendor e majestade de Deus. Havia um perfeito louvor, uma adoração a Deus, aqui nos diz, E em sequência, eu quero ler Ezequiel 28. Ezequiel 28 diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, de todas as pedras, vou pular essa parte. Aí aqui fala: tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No 16 fala: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui fala que quando o Senhor fez, todos os anjos, o adoravam, o louvavam, o Senhor também fez Lúcifer. Ele era, como diz aqui, o sinete da perfeição. Ele era o guarda, o querubim da guarda. Ele era o maior, ou seja, ele era o ministro ali entre todos, em toda a hierarquia, ele era o ministro. Deus assim o fez, com todo esplendor e formosura. Esse era Lúcifer. Era o querubim da guarda, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, o Senhor, como fez todos os anjos, ele também assim fez Lúcifer, o querubim da guarda, aquele que estava acima de todos os anjos. O Senhor formou ele de maneira extraordinária, mas era para servir. Então, a Lúcifer, Deus também deu autoridade, ele tinha autoridade sobre os anjos, ele comandava os anjos no que era serviço a Deus. Mas no 17 fala assim, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra, diante dos reis que pus, para que te contemplem. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo, que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, essa pessoa que Deus também tinha formado de maneira maravilhosa, um dia
tudo isso que ele fez, quando a Bíblia fala que o Senhor fez com todas as pedras, todas as sortes de pedras o cobria, essas pedras, elas mostram que era dons, era talento, era habilidades que Lúcifer tinha para servir, para cuidar dos outros os anjos, a fim de que servir a Deus. Mas quanto mais ele crescia, né, na sua posição, crescia na sua autoridade, crescia nos dons, mas o seu coração também se ensoberbeceu. Então, esse é o perigo de alguém que recebe a autoridade de Deus e não saber lidar com essa autoridade. Porque, como eu disse, a autoridade ela vem de Deus. Quando o homem ele acha que essa autoridade, que essa capacidade vem de si, aí ele começa a cair. Aqui fala assim, ó. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a sua sabedoria, por causa do teu esplendor, lancei-te por terra. Então, sempre que recebemos a autoridade que vem de Deus, devemos sempre reconhecer que essa autoridade vem de Deus, não vem de nós. Que todos os dons, todos os talentos que Deus nos dá, não veio de nós. Devemos reconhecer a autoridade que vem de Deus. Aqui em Isaías, ele também nos faz compreender melhor quem era essa pessoa. Ó, Isaías 14. Isaías 14, vamos aqui. Do 12 em diante, fala assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas, e exaltarei o meu nome. E exaltarei o meu trono, e no monte santo da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Ele disse, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você? Como eu falei, Deus formou o céu e a terra de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. Tudo foi feito perfeito. Mas por que lá em Gênesis, né? Vou até abrir para vocês. Em Gênesis 1 e 2 nos mostra algo diferente. Fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. No 2 já fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Por que a terra, então, agora aqui se tornou sem forma e vazia? Quando nós lemos que a terra foi feita de maneira maravilhosa, com todo o esplendor da glória de Deus. Então, agora aqui diz que ela estava sem forma e vazia. Então, entre 1 e 2, aqui mostra que, o que aconteceu? Foi a rebelião de Satanás, de Lúcifer. Quando ele caiu, quando ele quis ser exaltado, quando ele se elevou o seu coração, diante de tudo que Deus tinha feito, quando ele quis ser igual a Deus, ele foi lançado por terra. Ele caiu, como aqui nós lemos, ele caiu. Por quê? Porque, irmãos, ninguém nunca pode se comparar a Deus. Ele era uma criatura, jamais uma criatura se comparará ao Criador. E isso aconteceu, né? Ele foi corrompido no seu coração. Então, nós devemos trazer isso para nós. Tudo que Deus nos dá, devemos reconhecer que a autoridade vem de Deus. Nós lemos aqui que ele deixou que a iniquidade entrasse no seu coração. Então, o que é a iniquidade? Nada mais é quando uma pessoa acha que ele é a fonte. Iniquidade é aquilo que você se faz como fonte. Tudo vem de você e não de Deus. E não é. Quando Deus nos habilita para o seu serviço, devemos sempre reconhecer, veio de Deus. Eu, de mim mesmo, nada eu posso fazer. Tudo veio da autoridade. Então, eu só devo a mim submeter a essa autoridade. E aqui, ó, ainda em Isaías, ele diz assim, no 14, do 14, que eu li para vocês, fala, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a ousadia aqui de Lúcifer, que até aqui era Lúcifer, mas depois dessa queda, ele se tornou Satanás, ele se tornou adversário de Deus.
Por que que ele caiu? Ele foi lançado por terra, ele caiu? Porque ele quis subir e ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, ninguém pode se assemelhar ao nosso Deus. Ele é o Senhor, porque só o Senhor é Deus e Ele é grande, grande em toda majestade e esplendor. Nada pode se comparar a Deus, nada. Quando Ele quis ser semelhante, o Senhor lançou Ele por terra. Então, quando Ele caiu, houve esse caos na terra, né? Houve essa degradação, houve essa separação. Foi onde entrou esse vazio, a terra se tornou, ela não era, mas ela se tornou sem forma e vazia. Por causa de quê? Da rebelião de Lúcifer. E quando ele caiu, a Bíblia fala que ele puxou, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. Ele trouxe também, né? Veio a queda também. Aqui fala assim, ó. Quando eu li para vocês aqui, quando ele fala assim... Sim, no 15 fala assim: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ele foi lançado por terra. Então, hoje, Satanás, ele não mais habita, né? Ele não mais pode servir, né? Ele foi perdido essa posição, esse trono, por causa de quê? Do seu orgulho, por causa do seu ego, né? Por ele quis se exaltar. E uma das pontas também que ele fez, ele quis ser semelhante. Somente o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Outro ser não tem a semelhança de Deus além do homem. Então, ele também não poderia querer essa semelhança. Porque os anjos, eles foram feitos para nos servir, para servir ao homem, né? Eles não são semelhança de Deus, nós somos. O homem, sim, foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aqui também eu quero ler para vocês, só para vocês entenderem mais. Quando nós lemos em Ezequiel, vamos voltar para Ezequiel. Em Ezequiel, aqui também ele nos fala do comércio, né? Vocês lembram que eu falei para vocês, ó. Quando ele fala assim, o 28:16, fala assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no brilho do meio das pedras. Elevou-se o seu coração, por causa da sua formosura, né, que eu li. Então, quando ele fala assim, ó, pelo que pela multiplicação do teu comércio, se encheu o seu coração de violência. Então, esse comércio é o quê? Como eu falei para vocês, quando ele trouxe 1/3 dos anjos, ele negociou, porque comércio é troca, né? É sempre uma troca. Ele ofereceu para os anjos autoridade, ele ofereceu poder, ele ofereceu algo que ele mesmo não tinha, mas tinha sido constituído por Deus, mas ele negociou com os anjos. Por isso eles se tornaram anjos caídos. Por isso eles vieram e foram também, fizeram parte da rebelião. Porque toda rebelião, ele visa ter adeptos. Toda pessoa que se rebela, ela puxa pessoas para si. E assim foi o que Lúcifer fez, né? Que agora é Satanás. Ele trouxe 1/3 dos anjos, negociou, ofereceu algo para eles. Como ele também ofereceu para o Senhor Jesus, né? Aqui em Mateus 4... vou ler para vocês. Em Mateus 4, a gente vê claramente, ele também, com essa ousadia, ele também ofereceu para o Senhor Jesus. Ele falou assim, ó, Mateus 4:8. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, ele mostrou os reinos, tudo que agora ele estava, né, reinando, onde ele estava reinando. Mas nós nos lemos lá em Colossenses que todos os reinos é do Senhor Jesus. Mas agora, como ele, né, foi caído, ele usurpou, né, esses reinos. Hoje ele reina de maneira maligna, né, sobre esses reinos, ele com Satanás, com os anjos caídos. Então, ele quis oferecer também para o Senhor Jesus
autoridade que ele tinha, ele quis oferecer. Mas o que ele queria em troca do Senhor Jesus? Se prostrado me adorares. Ele queria que o Senhor Jesus se submetesse à autoridade dele, mas nunca o Senhor aceitava isso, né? Aí o Senhor o repreendeu. Aí o Senhor disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, porque somente o Senhor, ele é digno de toda honra e todo louvor. Somente ao Senhor Jesus, ele é digno de que nós nos submetamos à sua autoridade. Então, voltando aqui para o comércio, quando ele comercializou, ele trouxe os anjos, ele negociou, ofereceu, por isso que eles se tornaram principados, potestades, demônios, anjos caídos. Foi um terço dos anjos que se rebeliou e veio com Satanás. Então, com isso, irmãos, qual é o resultado de uma rebelião? É queda. O resultado de uma rebelião, desobediência, ira, contenda, né? É partidarismo. Você puxa pessoas para o seu lado, né? Para se aliar contigo. Isso é rebelião. Então, isso é a autoridade de Satanás. Porque o reino de Deus é um reino de paz, é de justiça. O que o Senhor tinha estabelecido para ali era um reino de justiça e paz. Mas com Satanás é de quê? Divisão, é de rebelião. Esse é o reino dele. Então, devemos ter muito cuidado e guardar o nosso coração, no nós que servimos ao Senhor, nós que hoje somos ministros da nova aliança. Como eu falei para vocês, ele foi o primeiro ministro, mas hoje nós, a igreja, é o ministro da nova aliança. Então, por isso Satanás, ele persegue a igreja, ele persegue nós os cristãos, porque esse cargo foi perdido para ele. Ele era o primeiro ministro, mas ele perdeu. E hoje o Senhor nos deu essa graça, o privilégio de sermos os ministros da nova aliança. Mas devemos ter muito cuidado, irmãos, com o nosso coração. Não deixar o orgulho, a vaidade, né, a usurpação entrar e ocupar o nosso coração. Porque nós vimos no texto que ele tinha uma cobiça, ele ambicionou, né, subir, né, ser semelhante ao Altíssimo. Então, precisamos zelar para que não entre nenhuma cobiça, né, porque a cobiça vai gerar o pecado, é que vai trazer a queda. Devemos guardar o nosso coração debaixo da autoridade constituída por Deus e debaixo da submissão que a nós é dado. Reconhecer que toda autoridade vem de Deus. Nós apenas nos submetemos a ela. E para terminar, eu quero falar aqui com vocês, né? Ó, Hebreus 1,14. Deixa eu só ler aqui para encerrar com vocês. Voltando para Hebreus, né? Hebreus 1,14. Quando ele fala assim, ó: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles eram espíritos ministradores, eles eram ministros, né, como Lúcifer era o ministro. Então, eles foram feitos para nos ministrar, para cuidar de nós, para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Então, foram feitos para nos servir. Então, mas só, como eu disse, elevou seu coração, ele deixou que o ego entrasse, e assim foi a causa da sua queda. Então, devemos guardar, nós hoje que servimos o Senhor, devemos guardar o nosso coração, e sabendo que só o Senhor é Deus, só Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Que o Senhor nos guarde de toda rebelião, isso é um perigo, né? A rebelião é muito perigosa no serviço a Deus. Então, que o Senhor nos guarde, possamos continuar servindo o Senhor com singeleza, com pureza de coração. E sabendo que a verdadeira autoridade vem de Deus. E a genuína submissão vem de Deus. Mas que o Senhor nos conceda a graça de nos submeter a Ele e à sua vontade. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Então, dê o seu joinha, se inscreva e continue acompanhando as nossas mensagens do canal da Igreja no Gama, que visa edificar a sua vida e de toda a sua família. E Jesus é o nosso Senhor.